pessoal, saudações luz para todos, sejam todos bem-vindos ao ano de 2025, ao mês de janeiro, ao momento terapêutico, ao Instituto Luz. Sejam todos bem-vindos a mais uma etapa de evolução, de autoconhecimento, de equilíbrio, dentro dessa perspectiva da cura cósmica, que também trabalha com conhecimentos ligados à homeopatia, à fitoterapia, as energias do reiki dentro da frequência da cura cósmica e também dentro do conhecimento da neurociência das emoções, neuropsicologia e também já com apontamentos dentro da perspectiva da psicanálise clínica. Mas vamos lá, queridos, vamos trabalhar as nossas orientações para o mês de janeiro e nós vamos falar nessa primeira semana de janeiro, tá? Então aqui nessa primeira semana nós devemos observar alguns apontamentos, alguns processos internos que nós precisamos desenvolver em nosso autoconhecimento. Bom, e para você que ainda não conhece o Instituto Luz, acesse o nosso site, acesse o nosso canal no Instagram, nosso canal no YouTube e acompanhe todos os nossos trabalhos, ok? Acesse ao nosso curso, o curso do Reiki Luz, o curso da genealogia sociofamiliar, tá? As aulas de instruções terapêuticas que nós damos todos os meses, especialmente para os pacientes que nós atendemos, para as pessoas que fazem os cursos, né? Para as pessoas que estão sintonizadas com uma nova energia de desenvolvimento da consciência e da evolução espiritual, que é a energia da cura cósmica, tá bom? Então, para esta primeira semana, sem mais delongas, vamos lá, né, gente? Primeira semana, ali do dia 6 de janeiro ao dia 12 de janeiro, nós temos situações energéticas, emocionais, mentais, importantes para nós trabalharmos. Temos como tema principal traumas na infância e os impactos na vida afetiva. Tá? Então, para esta semana, como dica, como momento terapêutico que nós podemos deixar para vocês é que nós temos que estar atentos a seguintes pontos que estão descritos ali. Primeiro, o desequilíbrio na vida conjugal versus a relação com os filhos. Então, nós precisamos compreender que existem pessoas, existem vínculos familiares, tá? Vínculos, né, conjugais, especificamente aqui pai e mãe, o cônjuge e o filho no meio, tá? Então existe uma situação muito importante de que esse casamento, esse casal, ele precisa dar mais atenção para a sua cura interior. Tanto o homem como a mulher precisam, tanto o esposo como a esposa, tanto o pai como a mãe, precisam fazer um trabalho de autoconhecimento, de autocura, de autoequilíbrio, começar a curar as suas feridas emocionais da sua própria infância, dos seus próprios relacionamentos com a sua própria família, os seus pais e sua ancestralidade materna e paterna, para que estas feridas não atinjam as estruturas psíquicas dos seus filhos, tá? Mas existem casos, é óbvio, né, de pais que não conseguiram fazer esse tipo de busca de autoconhecimento, então necessariamente os traumas desse pai, dessa mãe impactaram no casamento entre eles e automaticamente foi transferido para esses filhos, seja por via de questões genético-comportamentais, seja por vias epigenética ou então até por questões efetivamente energéticas mesmo, de ordem espiritual também, tá? Bom, então aqui um dos pontos que
precisa ser prestado atenção é esse descontrole emocional entre o pai e a mãe, né? Entre esses dois, esse homem e essa mulher, esses cônjuges, né? Essa mulher desequilibrada, esse homem desequilibrado, essa mulher cheia de traumas, esse homem cheio de traumas, cheio de dificuldades com relação aos seus próprios pais, né? Agora tendo que enfrentar eles a condição de pai e de mãe, né? É uma questão complicada ali, né? Então muita gente está vivendo isso, muitas pessoas jovens na faixa ali dos 20 aos 30 anos, ou então um pouquinho mais, mas normalmente é nessa faixa etária ali entre os 25 e 30 anos, mais ou menos 25, 35 anos, muitos, né, hoje vivenciam, estão pais biológicos, né, existem outros com um pouquinho mais de idade, na faixa ali dos 40, 45 anos, são pais biológicos, são mães biológicas, e eles carregam o trauma da sua própria vida como filhos, como um pai e como uma mãe, onde houve questões traumáticas, né? Houve problemas, esse filho, essa filha vivenciou violência dentro de casa, maus tratos, abandono, vivenciou negligência, vivenciou muitas questões desequilibradas dos próprios pais, tá? Então ali nós temos que as pessoas que têm isso, você que é adulto e vivenciou isso na sua infância, né? Então você precisa trabalhar esse tipo de cura em você. Você que é pai, está mãe e está percebendo que você está repetindo um padrão também de agressividade, de negligência, de maus tratos, de desequilíbrio com o seu filho, com a sua filha. Então você também precisa parar, prestar atenção nisso e buscar ajuda se você não consegue sozinho fazer um trabalho de autoconhecimento e cura, tá bom? É obrigação dos pais, obrigação dos cônjuges se equilibrarem, se harmonizarem, ajustarem as suas energias, tá? Porque as crianças, elas são pequenas, a estrutura psíquica delas ainda elas não têm maturidade ainda para fazer certos tipos de desenvolvimento de autoconhecimento, tá, gente? Muitos pais estão enfrentando problemas com os seus filhos, sejam eles crianças pequenas, sejam crianças de colo, crianças de idade escolar, crianças já indo para uma fase adolescente, já jovem, adulto, e eles muitas vezes eles dizem que não conseguem mais lidar com esses filhos, que não têm mais condições de cuidar dessas crianças, né? Então, veja bem o tamanho do desequilíbrio dessas pessoas, tá? Eles precisam buscar ajuda, eles precisam olhar para as suas dores emocionais, eles precisam reconhecer que tem problemas com os seus pais, que tem problemas lá na infância, que vivenciou situações traumáticas na sua infância. Eles precisam tratar a si mesmo para poder também tratar a sua relação com o seu filho, com a sua filha e, é óbvio, a relação com o cônjuge, tá? Então, o que nós percebemos na prática, né? Uma coisa que vocês todos devemos observar, tá? Quando nós temos uma infância desequilibrada, quando a gente vivenciou estados emocionais, mentais desequilibrados com os nossos pais, né? E nós vimos os nossos pais brigando, se confrontando, tendo inúmeras dificuldades nos seus relacionamentos, e eles não conseguiram elaborar isso, né?
Nós precisamos nós fazermos esse trabalho, tá? Porque do contrário, nós vamos, como diz ali no item 2, repetir vínculos doentios na nossa vida conjugal, ou então o que vai acontecer é que os nossos, para quem vai gerar filhos, né? Você passou por um trauma na infância, você se casa e você gera filhos, então você também automaticamente, esse filho já recebe essa carga mental, emocional, energética, também desequilibrada sua, tá? Agora, se você se busca e faz um trabalho de liberação desses traumas, de regulação dessas emoções, de compreensão, de ressignificação disso, muitas coisas positivas são reorganizadas também na vida dos seus filhos, tá? Então, muitos problemas que as crianças enfrentam na escola, dentro de casa, essas coisas todas que a gente está vendo aí de trauma na infância, de birra e de grito e de choro e de malcriação e tudo que tem por aí que as pessoas estão falando, isso aí, boa parte, vem do desequilíbrio dos pais, tá? Vem de memórias que essa criança vivenciou dentro da sua família, tá? Vem de memórias que ela vivenciou, seu pai, sua mãe agressivos, violentos. E assim, ó, e existem certos tipos de agressividades que elas são muito sutis, que as pessoas nem imaginam o quanto podem estar impactando na estrutura emocional e na estrutura comportamental e mental dessa criança, desse serzinho que está ali, tá? Então, gente, assim, existem processos traumáticos que eles são mais agressivos, assim, tipo impactantes, assim, que você não pode negar, né? Aquela violência física mesmo, aquelas palavras agressivas mesmas, aquele comportamento assim, violento mesmo, tá? Então, ali então, não tem como negar, isso aí realmente fica aí. Mas existem outras coisas, outros tipos de violência que é muito praticada pela sociedade como um todo, e as pessoas não se dão conta desta violência que elas estão praticando, tá? Por exemplo, fazer certas ameaças com as crianças, certas brincadeiras, certos tipos de humor com as crianças, né? Que dentro da psicanálise a gente chama de xistes, né? Então, é um humor, é uma forma que você fala agressiva em forma de humor. É uma forma que você fala de desprezo em forma de humor em relação àquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que está ali, né? Então, também existem muitas formas de agressividade. Existe, por exemplo, uma forma de agressividade que ninguém se dá conta e que está acontecendo e sempre aconteceu, que é a ausência da mãe e do pai na presença da vida daquela criança, né? Daquele jovem, daquele adolescente. Eu não estou falando só da ausência física, estou falando da ausência emocional. Eles estão no mesmo espaço, mas eles não estão conseguindo dialogar, interagir, ter momentos harmoniosos, alegres, positivos, criando memórias positivas ali, né? Então, hoje, ainda mais nós estamos vendo isso. Assim, uma família reunida, cada um no seu celular, cada um na sua, né, no seu canto da sua casa, e ninguém mais realmente conseguindo interagir, né? Então, isso é um outro uma grande forma de violência e de falta de construção de relacionamentos afetivos, de afetividade positiva dentro da família e que a criança precisa bastante, tá? Bom, e nesse sentido, o que acontece? Como é que o cérebro ele age em relação a esses processos traumáticos, tá? Então, assim, ó, dentro da neurociência, um detalhe antes disso, eu quero falar assim para vocês, ó, prestem atenção.
Você que viveu processos traumáticos no casamento do seu pai e da sua mãe e não conseguiu regular essas emoções, não conseguiu entender, compreender, não conseguiu liberar isso, não conseguiu se trabalhar em si, automaticamente você vai repetir esse mesmo relacionamento doentio na sua vida conjugal, tá? Então, normalmente nós tendemos a atrair relacionamentos conjugais do mesmo padrão que os nossos pais viveram, certo? Então, nós vamos atrair pessoas para a nossa vida conjugal, pessoas que vão ativar as dores que você vivenciou na sua infância, na sua adolescência, quando bebê, né? Por exemplo, se você guarda um processo traumático de um abandono, de negligência e abandono, e você não trabalhou isso em você, você vai atrair um cônjuge que vai te abandonar. Então, um cônjuge, ele chega na nossa vida para trabalhar um trauma de infância em nós. E se nós não estamos bem equilibrados nesse sentido, nós vamos ter muitos problemas nesses casamentos, tá bom, gente? Então, por isso que trabalhar um trauma num relacionamento conjugal é trabalhar o seu trauma. Trabalhar um trauma com relação aos seus filhos é trabalhar o trauma que você teve com a sua mãe, com o seu pai, tá? E dentro da neurociência das emoções, então, dentro da estrutura cerebral, muitos de nós acabamos com esses processos traumáticos, nós acabamos escondendo eles, dissimulando eles, não querendo olhar para essas feridas, porque foi muito dolorido, tá? E nesse sentido, então, essas informações dentro da estrutura cerebral, ela fica no sistema límbico profundo e essas memórias, esses eventos mais estressantes, vamos dizer assim, momentos mais delicados de relacionamento também ficam guardados no córtex pré-frontal ventromedial. Tá? Ali fica uma outra estrutura dentro do sistema nervoso, dentro do cérebro, que as informações estressantes e traumáticas ficam ali. Elas ficam ali. Eu vivo um processo traumático e naquele momento eu automaticamente a minha estrutura cerebral, que o cérebro ele é um órgão central que trabalha nessa percepção e nessa resposta fisiológica, emocional e comportamental em relação aos fatores traumáticos. Então, o cérebro ele já tem um mecanismo que, ao você passar por um processo traumático, ele já dá um jeito de trabalhar isso para que você consiga respirar ali naquele momento e consiga sobreviver a esses traumas que a gente vivenciou ou ainda vivenciam, pessoas ainda vivenciam na sua vida, tá? Então, esse é bom você saber, tá? Que você vive isso, mas isso está na tua estrutura fisiológica, neurológica, tá? Bom, do ponto de vista aí, dos sintomas psicossomáticos, então, nós vamos ter vários tipos de patologias, tá? Nós vamos ter questões, diversos tipos de patologias, problemas em todos os sistemas e em todos os órgãos, tá, gente? Enxaqueca, pressão arterial elevada, AVC, problemas de articulação, coluna, problemas nos ossos de um modo geral, articulação, tá? Dentição também entra aqui, problemas pulmonares, sistema urinário, rins, bexiga. Então, vai afetar uma série de órgãos e sistemas no nosso organismo. Até na questão intestinal também, tá? Então, as pessoas elas podem ter um travamento das suas emoções também na estrutura cerebral, porque nós sabemos hoje essa ligação do eixo cérebro-intestino tem isso também, tá? Então, isso precisa ser levado em consideração,
certo? Então, ao não trabalhando isso, não se buscando, não se tratando, vai ter sim um processo psicossomático, tá? E dentro dos estudos da psicanálise, então, também a pessoa, quando ela passa por um processo traumático, ela recalca, ela reprime essa informação no inconsciente dela, tá? E o inconsciente, ele tem várias estruturas, vários elementos dentro da estrutura fisiológica, neurológica, neurobiológica, tá? Então aí você recalca, você reprime, você esconde, você se fecha e você não quer mais olhar para aquilo ali, tá? Mas acontece que é natural do funcionamento da nossa saúde mental querer liberar essas questões. E quando isso não é liberado, então ela vem em forma de raiva, agressividade, ansiedade, angústia, depressão, medos, fobias, desânimos, de um modo geral, doenças mais graves, como podem vir a médio e longo prazo desencadear doenças neurodegenerativas, tá? Doenças mais graves, neurológicas. E do ponto de vista comportamental, a gente já falou, das relações a gente já falou, né? Então, é importante a gente buscar esse tipo de tratamento, tá? E do ponto de vista, no caso aqui, como que a socioterapia trata? Como que eu trato essas questões com as pessoas no dia a dia? Quando elas chegam a primeira vez na consulta, eu vou fazer uma entrevista. Essa entrevista eu vou fazer levantamento de informações sobre a história dela na família, a história sociofamiliar, a história socioenergética espiritual que as pessoas têm também, que são muito importantes fazer esses levantamentos de informação, tá? São levantadas informações em relação a histórico de patologias na família, tá? Também ali naquele momento eu posso abrir um mapa astrológico e eu também já consigo olhar ali as informações energéticas do ponto de vista da astrologia, ajuda bastante, eu já vou trabalhando isso com a pessoa, tá? E óbvio, vou fazendo todo um trabalho de trazer essa memória que está no inconsciente, trazer para a consciência e fazer a pessoa ela compreender aquilo, entender aquilo de uma outra forma, de uma expansão de uma consciência e liberar essa informação. E nessa liberação, então, se trabalha muito com algumas técnicas como a regressão terapêutica, como a associação livre, que é um diálogo terapêutico de catarse emocional, e também a terapia do Reiki, que atua consideravelmente em todos esses âmbitos e processos de cura e de autoconhecimento. Tá bom, gente? Bom, então, né, para essa primeira semana, essas são informações básicas para o nosso processo de autocura e de autoconhecimento. Espero ter colaborado com vocês, tá bom? Uma boa semana, agradeço a todos, paz e luz na nossa consciência, até a nossa próxima orientação. Semana que vem é a Margarete. Tudo de bom!